Olá a todos, estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020. E o Ibovespa iniciou o mês com uma forte volatilidade, chegou a bater 3,5% de queda no início do pregão, acabou melhorando no finzinho, ainda assim fechou em baixa de 2% aos 78.800 pontos. No ponto de vista da análise gráfica, ainda mantém uma estrutura que pode ser positiva para o curto prazo. Começando com a análise para o médio prazo, gráfico do Ibovespa numa escala mensal. Hoje foi o primeiro dia útil de maio, um início em queda. Nesse momento que eu gravo o programa, o índice está caindo 1,78% e, de acordo com este gráfico, na quebra dos 81.500 pontos, o Ibovespa pode seguir avançando até a região dos 85.000 ou 90.000 pontos. O suporte que ampara a estrutura fica aqui na região dos 77.000. Passando para a análise de curto prazo, o gráfico do Ibovespa numa escala diária. Hoje, na mínima do dia, o Ibov se aproximou da região de suporte, chegou a atingir os 77.600 pontos. Este é um nível que corresponde ao teto da antiga bandeira de alta, que ainda mantém uma estrutura positiva. Aqui a gente projeta uma possível formação triangular que ainda estaria em andamento, com resistências marcadas entre 85.000 e 90.000 pontos, e do lado inferior, caso o índice venha a perder o suporte dos 77.000, a base desse triângulo ficaria projetada lá na região dos 70.100 pontos. O dólar apresentou bastante volatilidade no pregão de hoje, na máxima do dia tocou no 5,61, mas perdeu força para encerrar a sessão a 5,52, ainda assim com uma alta de 1,53%. O movimento realizado hoje pode corresponder à formação de topo nessa região, e na perda dos 5,51 o ativo poderia acelerar na venda até 5,32 inicialmente. Já o ouro fechou com uma forte alta de 3% aos R$ 303, o ativo que iniciou uma reação pouco antes de encostar no seu topo anterior, na linha dos R$ 286. Hoje quebrou a primeira resistência dos 297. Caso dê continuidade a esse movimento, o próximo objetivo seria aos 317. Lembrando que a sua máxima histórica ficou marcada lá nos R$ 337. Vamos analisar agora o gráfico do Dow Jones numa escala diária. Por lá a bolsa funcionou na última sexta-feira, enquanto aqui esteve fechado. Foi um dia de forte queda. Hoje, o Dow iniciou a semana com uma leve alta de 0,11%, tentando, portanto, uma recuperação, fechou a 23.700 pontos, acima do suporte dos 23.500, nível que ainda mantém uma possível estrutura em bandeira de alta. A confirmação viria com a quebra dos 25.000 pontos, e neste caso a projeção de objetivo seria lá nos 27.000, passando pela resistência intermediária dos 26.100 pontos. Passando agora para as principais ações, começando com Petrobras, fechou o dia em queda de 3,71% aos 17,38, mas sem comprometer a sua estrutura no gráfico diário, que ainda nos parece de alta. Uma eventual queda até os 16,70 ainda manteria essa estrutura positiva, e olhando para o lado superior, vindo acima de 18,68, a bandeirinha de alta projetaria em 20,16, podendo estender o movimento até a região dos 22,54, onde existe gap em aberto. Itaú também fechou com uma forte queda, 3,82% negativo aos 21,89, perdeu o suporte dos 22,41, vai em busca do próximo apoio marcado aos 21,13. Caso no pregão de amanhã o ativo apresente uma recuperação, poderia fechar o gap nos 22,47 e mantendo-se acima desse patamar, olhando a estrutura como um todo, a gente teria ainda uma possível formação de fundo neste gráfico. A confirmação viria com a quebra dos R$ 25. Aí sim Itaú abriria espaço para uma alta mais forte, que visaria os 26,67 e os 27,78 inicialmente. A Vale fechou com queda de 2,07% aos 43,93, fez um pullback até o teto de sua bandeira de alta, na região dos 43,50, respeitou esse patamar e, caso no pregão de amanhã inicie uma reação, poderia tentar mais uma vez sua máxima recente, marcada nos 47,30. Na quebra desse nível, a Vale seguiria em busca de seus objetivos, que ainda projetam em 48,52 e 49,77, região de gap. No destaque positivo, temos as ações da Via Varejo, alta de 3,49%, o ativo fechou a 9,50, tem suporte marcado aos 8,81 e próximos objetivos, projetados a partir da formação em W, lá na região dos 10,31 e 11,80. A Rumo deu continuidade ao movimento de realização de lucros que a gente havia antecipado na semana passada. O ativo, que estava trabalhando junto à reta de resistência que passava nos R$ 21, não tinha conseguido vencer esse nível. A gente falava que ela poderia retornar até a região de suporte nos 18,62 antes de uma melhora. Hoje, na mínima do dia, o ativo tocou nos 18,77, muito próximo, portanto, desse patamar. Começou uma reação a partir daí, fechando apenas com uma leve queda aos 19,70. Daria para acreditar, então, na próxima sessão, na continuidade desse movimento de reação para tentar mais uma vez a reta de resistência na região dos R$ 21.
A Magazine Luiza teve um pregão com bastante volatilidade, abriu em queda na parte da manhã, mas acabou virando para alta no fim do dia, fechou com 3,5% de valorização aos 51,44, mas trabalha numa região de forte resistência, à base de seu antigo canal de alta de médio prazo, que oferece barreira na linha dos 52,90. Aqui é um nível de pressão vendedora que poderia motivar uma correção mais forte. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da Positivo. O ativo havia rompido a resistência de um possível triângulo ascendente de fundo que projeta alta na região dos 5,94, onde passa a sua reta de resistência. Hoje, o pregão foi mais negativo, o ativo caiu 4,78%, fechou a 4,38%, mas ainda acima dos 4,02%, que é o teto deste possível triângulo. Atenção para a BB Seguridade, o ativo apresenta possível formação em ombro, cabeça-ombro invertido no seu gráfico diário, mas a confirmação apenas viria com a quebra dos 27,11, a linha de pescoço, o que abriria espaço para uma alta mais forte, visando os 28,67 e 30,23. Do lado inferior, a BBSE 3 apresenta suportes em 25,19 e R$ 24. Bem, pessoal, esses, portanto, foram os principais destaques que eu separei para vocês hoje. Uma ótima noite a todos. Até amanhã.